Olá, meus queridos internautas, Pastor Jonias. Vos saúdo com a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Naamã e sua cura milagrosa. Reportemo-nos ao capítulo 5 de 2 Reis, versículos de 1 a 14. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que estava em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então Naamã notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei da Síria a carta, rasgou-se suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu o cure de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, do seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhes falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Meu caríssimo internauta, o homem sem Deus não tem a visão de enxergar a estrada certa. Ele não consegue caminhar ou trilhar pelo caminho correto que conduz aos céus. Sem Deus, o homem é vazio. Sem Deus, o homem é leproso. A lepra tipifica o pecado. Naamã era um homem ilustre, porém leproso. Naamã era um homem frustrado. Naamã era infeliz.
possuía posição social, graduado no mais alto, na mais alta graduação do exército da Síria. Era amigo do rei, podia desfrutar de cabedais materiais e de aconchego social. Porém, era frustrado, era leproso, era infeliz. Como Naamã, nós temos milhões de pessoas que caminham na estrada da vida tristemente, frustradamente. Tem pompa, tem fama, quiçá. Vive em galanteios e brinde com amigos, às vezes, com o vinho forte à mesa, porém, frustrado, infeliz. Neste episódio narrado nos versículos 1 a 14 do capítulo 5 de 2 Reis, vemos a história deste comandante de exército, Naamã, exército da Síria, que desfrutava de uma amizade com o rei, que era o homem de confiança do rei, comandante do exército. Ele ouviu falar através de uma criada que havia sido levada em cativeiro, conforme o texto que lemos. A menina disse: se meu senhor soubesse que na terra de Samaria, na terra de Israel, existe um homem, existe um profeta que pode curá-lo desta terra. Nós vemos através do texto uma menina missionária, uma menina que anunciou, foi através do seu balbuciar de palavras santas e proveitosas que Naamã, o general, ouviu falar do Deus de Israel. Nós precisamos tomá-la como exemplo e anunciar o nosso Deus, que Ele é grandioso, que Ele purifica os pecados dos homens através de Jesus Cristo, que Ele salva o pecador, que Ele liberta o homem através de Jesus Cristo. A lepra representa o pecado, mas existe um homem que tem a especificidade de curar a humanidade dessa lepra. Oh, que menina! Ela anuncia: na terra de Israel, se o meu senhor soubesse que ali tem um homem que possui o poder de curá-lo, ele iria ali. Quantos missionários estão anunciando a palavra de Jesus Cristo? Meu internauta, eu quero vos categorizar nesta oportunidade que eu estou anunciando Jesus Cristo, que cura o homem da sua lepra. Ora, Naamã ficou sabendo que existia um homem e anunciou ao rei, seu senhor, e disse: a menina está dizendo para minha esposa que tem um homem lá em Israel que tem poder, que tem autoridade, ele cura da lepra. Naquela época a lepra era incurável, não tinha saída. Ela está dizendo que lá tem um homem que cura. Eu quero dizer nesta oportunidade que tem um homem que cura. Jesus Cristo cura o homem da sua lepra e o restabelece e o deixa feliz. Nós temos milhões de pessoas, conforme eu disse na introdução, que estão nesta vida infelizes. E tem tudo. Por quê? Falta Deus. Existe um espaço, um vazio no homem que só Deus preenche. Muitos são infelizes. Tem tudo, mas são infelizes. E ele agora vê uma saída. O rei diz: então vai com urgência. Eu vou mandar uma carta, vou mandar para o rei de Israel uma carta te recomendando, e quando tu chegares lá já está tudo recomendado. Veja bem que a bênção está prestes a acontecer na vida de Naamã. O apoio do rei. O rei lhe apoia, lhe dá todo um apoio para ele chegar até a terra de Israel e ser bem recebido pelo rei. Naamã pega 10 talentos de prata, veja bem a atitude dele, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa, e se direciona com os seus cavalos e carruagem pomposa com a terra de Israel. E chegando ali, ele vai até ao rei. Veja que Naamã comete aí um erro gritante. Ele vai ao rei e não ao profeta. Chegando ali, o rei fica preocupado e assevera, conforme o texto bíblico: sou eu por acaso Deus para salvar, para curar, para matar ou para fazer viver? E ficou preocupado.
com a presença de um leproso na sua casa, recomendado que ele possui a especificidade de curar aquele leproso, de curar Naamã, de tirar ele daquele estado, ele vai à pessoa errada. Quantos que estão no caminho errado, que tomam atitudes errôneas? Mas o rei libera e ele vai até Eliseu. Ele aguardava uma receptividade pomposa do profeta Eliseu, e o profeta simplesmente diz: vai e te lava, mandou o seu súdito avisar para ele: vai e te lava 7 vezes nas águas do Jordão e tu ficarás purificado. E Eliseu tinha autoridade para fazer acontecer o milagre através do Senhor dos céus, porque ele era profeta, homem de Deus. Ele ficou mal agradecido por aquela receptividade do profeta e saiu rumo à sua terra. Foi preciso de alguém intervir, de alguém falar. Por acaso, se o profeta tivesse te mandado fazer coisa maior, tu não farias? Simplesmente te mandou lavar nas águas do Jordão. Vai! E foi aí que ele tomou atitude, deixou o seu orgulho e foi e se lavou 7 vezes nas águas do Jordão e foi purificado pelo poder das águas do Jordão. A cidade que ele precisava ir, a cidade onde há a presença de Deus. Havia em Samaria um profeta. O profeta era homem de Deus. Ali estava a bênção. Ali estava a solução do seu problema. Onde há a presença de Deus, onde há a presença do Espírito Santo, há a bênção. Na cidade de Samaria morava o profeta, e a sua bênção viria através do profeta. Muita gente não quer entender isso, que são abençoados, que existem pessoas que podem impetrar a bênção no nome de Jesus Cristo e receber o poder e a cura da sua alma. Agora veja bem, a orientação foi para ele ir ao Jordão. Meu caríssimo internauta, vou fazer uma breve descrição do Rio Jordão para entendermos o mistério do Jordão. O Jordão nasce no Antilíbano, na divisa do Líbano, no Monte Hermon, nas encostas do Monte Hermon, aquele monte ali do Salmo 133, Monte Hermon. Se projeta, passa pela Jordânia, atravessa todo o estado de Israel, passa dentro do Mar da Galileia, desemboca no Mar da Galileia e ainda se projetando em direção ao Mar Morto. Deságua no Mar Morto, a sua foz fica no Mar Morto. Possui uma extensão de 251 quilômetros. É o único rio do mundo que está canalizado abaixo do nível do mar. Quando ele desemboca no Mar Morto, ele está a 390 metros abaixo do nível do mar. É um rio de ribanceiras, de águas indesejáveis, de águas barrentas. Não possui grande número de árvores ribeirinhas que possam ornamentá-lo. Não possui peixe em abundância. Não é um rio de navegação. É um rio de cachoeiros. Mas aprove Deus, através deste rio, fazer acontecer grandes feitos. E o Rio Jordão fora palco de verdadeiros prodígios e milagres. Porque Deus o tornou símbolo do encontro com Deus. O Jordão é o lugar aonde Deus quer abençoar. Aonde Deus abençoou. Aonde Deus mostrou seus milagres e prodígios extraordinários. Jordão, no sentido hebraico, aquele que desce. É um rio indesejável. Porém, nele o Senhor fizera palco de seus feitos. Jordão é o lugar através do qual precisamos passar. Israel, cansado do deserto, passou pelo Jordão e viu-se descortinar diante da sua visão a Terra Santa, Canaã. Os grandes homens de Deus passaram pelo Jordão. Jefté passou pelo Jordão e recebeu a bênção de Deus. Ele foi vitorioso. Ele recebeu a bênção maiúscula depois de passar pelo Jordão. Davi
deposto pelo seu próprio filho Absalão, rumando ao deserto, ele passou pelo Jordão e de volta passou novamente pelo Jordão com uma vida melhor. Ele teve vitória sobre os seus inimigos. João Batista batizava no Rio Jordão e encaminhava vidas para o reino dos céus. O próprio Cristo, para ter vitória sobre o Gólgota, para ter um ministério frutífero de 3 anos e meio, ele passou pelo Jordão, foi batizado por João e teve um encontro ali com ele mesmo, com Deus. Jordão fala de vida com Deus. Jordão fala de espiritualidade. Jordão fala de vida com o Senhor. Jordão fala de encontro com Deus, de vida vitoriosa. Desçamos, portanto, ao Jordão e recebamos a bênção dos céus, porque quando nós descemos ao Jordão, nós descemos do pedestal do orgulho e vamos ao encontro de Deus. Naamã precisava descer do pedestal, ele precisava descer do orgulho, ele precisava descer do seu aconchego e ir até as águas do Jordão para ter um encontro com Deus. Jordão fala de avivamento. Oh, aleluia! Avivamento neste mundo em que vivemos, um mundo mau, perverso, em que a apostasia predomina no meio das igrejas. Um mundo frio. Precisamos, com urgência, descer ao Jordão, porque no Jordão nós vamos ter um encontro verossímil com Deus. Os maiores frutos da Bíblia Sagrada, para terem vitórias maiúsculas e serem abençoados e terem grandes conquistas, desceram ao Jordão e foram abençoados. Oh, aleluia, aleluia. Jordão da espiritualidade, Jordão do encontro com Deus, Jordão, uma necessidade dos tempos modernos. Temos obreiros, temos pastores, temos homens que se dizem de Deus, que precisam descer ao Jordão. Aleluia, descer ao Jordão, ter experiências com Deus, coisas palpáveis. Muitos vivem de sonhos, de galanteio, de brindes, de pompa, vivem de utopia, de quimera, de devaneio. E nós precisamos descer de tudo isso até as ribanceiras do Jordão. Essa experiência gostosa de alegria com Deus. Aleluia. Ela é encontrada no Jordão. Meu internauta, ao ouvir o som desta palavra, ao som desta palestra, desça ao Jordão. Foi no Jordão que Naamã encontrou a bênção, foi no Jordão que Naamã foi purificado, foi no Jordão que Naamã foi abençoado. E aqui é uma simbologia. Jordão é símbolo do encontro com Deus, do encontro com Jesus Cristo. Quando se desce ao Jordão, toda aquela insipidez espiritual, toda a infelicidade é tirada de nossa vida. E embora tenhamos coisas materiais, somos infelizes, mas quando descemos ao Jordão, somos restaurados neste estado indelével. Aleluia. Erros de Naamã. Erros que podem ser também os seus erros. Erros que podem ser os nossos erros. Ele erra quanto ao lugar. Veja bem que ele quer ir aos rios Farfá e Abana, nós lemos no texto. Rios de águas límpidas, cristalinas, de bela projeção, de um leito de planície, lá na Síria, na circunvizinhança de Damasco, capital da Síria. Ele queria ir para Farfá, Abana. Por acaso não poderei eu tomar banho lá nos meus rios límpidos? É assim, muitos querem receber a bênção no lugar errado. Farfá e Abana falam do aconchego próprio, do nosso ego, da satisfação própria, do massageio do ego, da nossa nacionalidade, do nosso eu. O egocentrismo é marcado com o desejo nacional. Isso não quer dizer que não podemos ser nacionalistas, mas isso não deve assumir
a primazia em nossa vida. Ele quer ir se lavar nos rios Farfar ou Abana. Um desses lhe agrada. Muitos deixam de receber a bênção no lugar certo, saem em busca da bênção em lugares indesejáveis, nas esquinas onde se encontra um espiritualista, supostamente entendendo as coisas espirituais, profetizando para uma vida próspera terrenamente, e você perde a bênção da sua igreja. Naamã quer satisfazer o seu ego, ir lá para longe, receber a bênção nacionalmente. Ele erra quanto à pessoa. Veja bem que ele se dirige ao rei e não ao profeta. Ele vai com a carta do rei, ele vai recomendado pelo rei da Síria, e quando chegasse na terra de Israel, especialmente lá em Samaria, ele seria bem recebido pelo rei de Samaria, pelo rei de Israel. Não procurou o profeta, apesar de ter sido aludido pela menina sobre o profeta Eliseu. Muitos estão a buscar a bênção na pessoa errada. O rei não era um sacerdote. Ele disse, sou por acaso eu Deus, que tem o poder de impetrar a bênção? É o sacerdote, é o homem que está envolvido com as coisas de Deus, é o seu pastor, é alguém que está envolvido com as coisas santas. Este tem a bênção na sua mão, este pode impetrar a bênção, porque ele tem a autoridade do Espírito de Deus. Aleluia! Ele se dirigiu ao rei em detrimento do profeta. Tem muita gente buscando a bênção em pessoas ilustres, buscando a bênção em pessoas de posição social, buscando a bênção em lugares errados, e deixa a pessoa certa. Ele erra quanto ao preço. Veja bem que este foi um erro gritante. Ele leva 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Ele diz, com esse aqui agora eu vou impressionar. Pomposo, vindo da Síria, da capital, Damasco, general de exército, comandante do exército do rei da Síria, tinha poder aquisitivo, diz, eu vou chegar lá e vou comprar. Meu caríssimo internauta, eu quero vos categorizar neste ensejo que nós não compramos as bênçãos celestiais, nós não compramos as bênçãos de Deus através dos nossos cabedais próprios, não compramos as coisas do Espírito através de dinheiro, através da prata, do ouro e de mudas de roupa. Não compramos as coisas do Espírito através de presentes, não compramos através de dízimo, não compramos através de oferta. As coisas de Deus são grátis. Aleluia, tudo isso é muito bom, mas isso não deve ser a primazia. Não se compra as coisas de Deus. Veja o mago, o Bar Jesus, que queria os dons de Paulo, ele achou lindo e queria comprar tantas coisas no mundo do Espírito que estão disponíveis, mas que nós precisamos entender esse mistério. Temos os dons do Espírito disponível a todos nós, mas nós precisamos buscar estes dons, não através de dinheiro. Nós temos em Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, o dom da palavra de sabedoria, o dom de conhecimento, o dom de fé, o dom de curar, o dom de profecia, o dom de discernir os espíritos, o dom de fazer maravilhas, tantos dons ali, 9 dons disponíveis. As coisas de Deus não se compram através de dinheiro. Naamã queria a bênção através de bens materiais, trazendo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa para oferendar o profeta. O profeta não recebeu estes bens, ele não quis essas dádivas. Tem muita gente hoje querendo muito dinheiro, pregando um evangelho da prosperidade, querendo dinheiro e mais dinheiro, torcendo a Bíblia, mostrando que certas práticas traz a prosperidade, e não é por aí. As bênçãos de Deus não são compras com dinheiro. Então ele erra quanto ao preço. Erra quanto ao espírito, ele vai com orgulho. Tanto é verdade que isso ficou materializado quando o profeta disse para ele lavar no Jordão, ele diz, eu poderia me lavar em Farfar, em Apã. Não aqui no Jordão, esse rio de águas barrentas. O rio Jordão, quando ele deságua no Mar da Galileia, continua se projetando
e vai se projetando até desaguar novamente lá no Mar Morto, entre o rio, o Mar da Galileia e o Mar Morto. As suas águas têm um teor de salinidade alto, indesejável. Além do mais, em todo o seu percurso, suas águas são barrentas, rio de ribanceira, e ele sabe disso. Geograficamente, era indesejável para ele, como oficial superior, comandante do exército, ir se lavar no Jordão. Então ele vai com orgulho, além de ele mostrar que o perfil da sua cavalaria, do seu cabedal, esses presentes aí, demonstram que o personagem é alvissareiro, de grande escala, orgulhoso. Deus resiste ao soberbo, ele resiste ao orgulhoso e dá graça aos humildes. Humilde, nós recebemos a bênção de Deus. Quando temos a humildade, quando estamos solícitos a Deus, quando nos colocamos à sua disposição, Ele nos abençoará. Precisamos nos despojar do orgulho, precisamos nos despojar de tudo que nos coloca no pedestal. Naamã estava no alto pedestral. Ele precisava descer. Quantos que, para ser abençoado, precisam descer do pedestral? Desça do pedestral. Desça, meu caríssimo pastor, meu caríssimo missionário, meu caríssimo ensinador, meu caríssimo presidente de convenção. Desça do pedestral e vá até o Jordão da humildade e tenha um encontro verossímil com Deus. Mas Naamã não teve só erros, ele teve alguns acertos. Veja bem, acerto de Naamã. Ele obedece ao profeta Eliseu, vai ao Jordão e fica purificado. São os acertos de Naamã. Obedecer ao profeta Eliseu era uma condição para ele receber a bênção. O profeta Eliseu representava a palavra de Deus, e que nos dá o encaminhamento para recebermos a bênção. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, até as juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É uma necessidade obedecermos ao nosso pastor, obedecermos ao nosso chefe espiritual, aquele que está nos orientando, obedecer à palavra de Deus. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho, ela é antídoto contra o pecado. De que maneira purificaremos o nosso caminho, observando segundo a palavra de Deus? Guardei no coração para não pecar contra ti, ó Senhor, a tua palavra, aleluia, o verdadeiro antídoto contra o pecado. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Aleluia. Obedeça a palavra, a Bíblia Sagrada, o livro dos livros. O profeta Eliseu representa aqui a palavra de Deus que nos orienta. O profeta, o homem de Deus, que sabiamente orientava Naamã. Como é que está a sua orientação? Eu estou indo aí num centro, manifesta lá um espírito, me fala alguma coisa. E a Bíblia, a palavra de Deus, o que está falando? Obedeça. Você pediu um encaminhamento ao seu pastor, ao seu chefe espiritual, ele lhe orientou e você, não, eu vou para outro lugar. Meu internauta. Naamã foi abençoado, porque obedeceu ao profeta, porque foi no lugar certo. Veja bem que ele teve vários erros. Todas as nações da terra seriam benditas em Israel. Aqui está a terra santa. O Espírito de Deus paira sobre a terra santa. Foi aqui que muitos foram abençoados. Aqui ocorreu as maiores bênçãos para todas as nações da terra. Naamã precisava sair desse estado de lepra e ser um homem feliz, mas ele precisava passar pelas campinas de Samaria, aleluia, a terra santa. Ele precisava obedecer a palavra.
para receber a sua cura milagrosa, ele precisava ouvir a voz do profeta e não do rei. Aleluia! Que você possa entender essa mensagem e possa descer ao Jordão para receber a bênção de Deus. Aleluia! Eu quero finalizar esta mensagem, meu internauta, e dizer a você: ouça a palavra de Deus. O profeta Eliseu representa a palavra. Talvez você esteja angustiado. O problema está avassalando sua vida. Você tem um bom emprego. Você tem uma posição social. Tem fama. Mas falta-lhe uma coisa. O vazio que só será preenchido. A lepra tem deteriorado sua vida, desgastado sua vida. Pode ser purificada através de Jesus Cristo, o Eliseu, que purifica através das águas da palavra. Desça ao Jordão. Cristo é o Jordão. Cristo purifica a nossa vida.